dia sombrio do criminoso começou quando ele entrou em uma loja de conveniência. Depois de escolher comprar um Choco Pie, ele tirou uma nota falsa de 501 para pagar. Mas, com apenas um olhar, o garoto gordinho no balcão percebeu imediatamente que era falsa. Embora Kwang-soo parecesse lento e um pouco gordinho, ele possuía habilidades extraordinárias de observação e memória. Nenhum detalhe escapava aos seus olhos. Vendo que havia sido descoberto, o criminoso tentou fingir ser a vítima. Mas Kwang-soo e sua mãe logo perceberam o truque, porque na carteira dele havia muitas notas falsas iguais. Ao ver que não conseguiria enganar mãe e filho, o criminoso começou a ameaçar dizendo que mataria qualquer um que o denunciasse. A mãe entrou em um dilema, sem saber se deveria deixá-lo ir ou não. Porém, Kwang-soo escolheu a melhor solução: fechar a porta de enrolar. Kwang-soo trancou sua mãe e o criminoso juntos dentro da loja. O criminoso não ficou preocupado e, em vez disso, começou a ameaçar e atacar a mãe. Ao mesmo tempo, Kwang-soo saiu procurando ajuda. Embora o garoto tivesse chamado a polícia, o criminoso estava confiante de que derrotaria a mãe antes da chegada deles e fugiria. De fato, a mãe não conseguia lutar contra ele. Ela foi jogada no chão e não conseguia pedir ajuda. Enquanto o criminoso estava distraído, um vizinho passou pela porta. A mãe mordeu a mão do criminoso com força e conseguiu escapar. Nesse momento, Kwang-soo voltou rapidamente com a polícia. Quando a porta foi aberta, a polícia viu a mãe segurando um saco de arroz. Ela saltou e o lançou diretamente no rosto do criminoso. O golpe o derrubou inconsciente. Kwang-soo bateu palmas para parabenizar sua mãe pela vitória. O criminoso foi levado embora com uma expressão de ódio. Ao passar por Kwang-soo, cerrou os dentes e disse que eles voltariam a se encontrar. No fim, ele foi condenado a 5 anos de prisão. A notícia sobre Kwang-soo e sua mãe capturando o criminoso foi divulgada e eles até deram entrevistas na televisão. A loja de conveniência ficou famosa nas redes sociais e todos os dias muitas pessoas iam lá comprar. Até repórteres apareceram para entrevistar o garoto inteligente e corajoso. Eles disseram que Kwang-soo certamente tinha grandes sonhos. Mas, diante das câmeras, ele respondeu que queria apenas se tornar dono de uma loja de conveniência para proteger os clientes da sociedade. Alguns anos depois, a loja foi reformada e ampliada, tornando-se um grande supermercado. Kwang-soo ajudava sua mãe todos os dias. Um dia, enquanto organizava produtos, ele encontrou uma caixa aberta de Choco Pie. Dentro havia um cheque de 5.000 e uma mensagem: "Eu definitivamente voltarei." O aviso do criminoso deixou Kwang-soo inquieto. O tempo passou e Kwang-soo já era adulto. Porém, ele não se tornou a pessoa extraordinária que todos esperavam. Ele fracassou repetidamente no exame para serviço público. Nesse dia, Kwang-soo foi à casa da namorada para conhecer o futuro sogro. Mas, apesar de adulto, continuava inocente como antes. Seu presente para o sogro era apenas um abacaxi. Assim que se sentaram, o sogro perguntou qual era seu trabalho. "Não faço nada", respondeu Kwang-soo. "E quais são seus planos para o futuro?" "Ainda não tenho planos." O sogro perguntou então o que o pai dele fazia. O ingênuo Kwang-soo respondeu: "Meu pai só fica em casa comendo e dormindo." O sogro ficou furioso e pegou um bastão de madeira de 1 metro. Depois perguntou sobre a mãe dele. "Minha mãe também só fica em casa." Na mesma hora, o sogro tentou bater nele. O jantar em família acabou destruído. A namorada ficou muito decepcionada e disse que Kwang-soo tinha um QE emocional muito baixo e que ser honesto demais às vezes era burrice. Pensando que ela queria terminar, Kwang-soo pediu desculpas. Mas ela não queria terminar. Ela lembrou que o terreno do supermercado da família havia valorizado muito e acreditava que ele poderia ficar rico graças ao negócio da família. Ao ouvir isso, Kwang-soo desistiu do sonho de ser funcionário público e voltou para casa. Porém, ao chegar, viu trabalhadores trocando a placa do supermercado. Ele descobriu que o supermercado passaria para outro nome. Triste, achou que o único patrimônio de que se orgulhava seria vendido, mas sua mãe explicou que o supermercado não foi vendido, apenas transferido para o nome dela. Segundo ela, Kwang-soo nunca havia contribuído para o negócio, então não havia motivo para o nome dele estar ligado ao supermercado. Ela também disse que ele precisava se tornar independente e que não poderia depender de um único centavo da família. Sem dinheiro e após falhar novamente no exame, Kwang-soo implorou para trabalhar no supermercado. Sua mãe permitiu que ele ficasse temporariamente no depósito, mas teria que pagar para morar lá e receberia um salário como funcionário comum. Ela deu a ele um período de experiência de 1 mês. Todos os dias, Kwang-soo vestia o uniforme e trabalhava duro. Ele até fazia exercícios matinais com os outros funcionários. Mas o supermercado estava enfrentando dificuldades por causa dos serviços de entrega dos concorrentes.
A mãe dele queria encontrar uma forma de salvar o negócio. Nesse momento, o funcionário da área de alimentos frescos pediu demissão. Para preencher a vaga, ela pediu ajuda ao chefe Kim da delegacia. O candidato enviado era um jovem que já havia trabalhado na área, mas tinha passado pela prisão 3 vezes. A Isra Lee ficou revoltada e acusou o policial de apresentar um ex-presidiário para trabalhar no supermercado. Ela achava que o garoto era um ladrão. Porém, o policial explicou que ele havia cometido crimes por causa de circunstâncias dolorosas e que tinha um coração bondoso. Enquanto discutiam, o rapaz se levantou e disse que não queria trabalhar em um lugar onde duvidassem dele. Se a Isra Lee o odiava tanto, ela não precisava contratá-lo. Ao ouvir isso, ela sentiu culpa e decidiu dar uma chance ao garoto. Enquanto isso, Ai, que era policial, conversava com Kwang-soo. O pai dela havia proibido o relacionamento depois de descobrir que Kwang-soo não tinha ambição. Eles se conheciam há mais de 20 anos, mas, para ela, ele nunca soube o que queria da vida. Ai contou que estava conhecendo outro homem e encerrou o relacionamento. Ao mesmo tempo, a vizinha Soo-yoon apareceu no supermercado trazendo um chinelo que encontrou na rua e perguntou se Kwang-soo conseguiria encontrar o dono. Confiante em sua memória, ele imediatamente lembrou de uma cliente frequente do supermercado. Mais tarde, descobriram rumores de que a mãe de Soo-yoon estava desaparecida e seu pai havia começado a beber todos os dias. O supermercado também enfrentava o risco de fechar por causa da concorrência. Para atrair clientes, Kwang-soo sugeriu incluir um pacote de chocopai em cada entrega, mostrando que o supermercado era como uma família que se importava com os clientes. À noite, enquanto fazia entregas, ele foi até a casa da dona do chinelo e viu uma sacola do lado de fora contendo chocopai, meias de couro e caixas de encomendas abertas. Achando estranho, bateu na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. No caminho de volta, um velho que praticava nunchaku no parque chamou sua atenção. Logo depois, eles encontraram uma garota caída e imóvel na grama. Ela usava apenas um dos chinelos, o mesmo que Soo-yoon havia encontrado. Era justamente a cliente que Kwang-soo tinha ido visitar. Ao lado do corpo havia uma embalagem de chocolate caída. Kwang-soo odiava aquele doce. Parecia que ele sempre trazia problemas. Na época do caso das notas falsas, o criminoso também havia comprado chocopai. Na mente de Kwang-soo, todas aquelas imagens voltaram. Quem havia deixado aquela embalagem ao lado do corpo? Após a denúncia, a polícia chegou rapidamente e começou a interrogar Kwang-soo. Inesperadamente, Kwang-soo havia acabado de falar e fornecido informações extremamente valiosas. A vítima era uma professora de jardim de infância. Ela morava sozinha e fazia tratamento contra a depressão, desde o número de telefone da vítima até seus paradeiros, situação pessoal e até detalhes sobre a vida do velho. Kwang-soo respondeu tudo com muita facilidade. Ele era alguém que conseguia perceber e compreender tudo. Os policiais ficaram surpresos com a enorme quantidade de informações que Kwang-soo conhecia. Mas um veterano como o inspetor Jung não ficou surpreso, porque Kwang-soo era praticamente como um morador que conhecia cada canto daquela área. Na manhã seguinte, Hai-wan correu desesperada para o supermercado. Ela contou a todos sobre o assassinato horrível da noite anterior e revelou que quem encontrou o corpo foi Kwang-soo. Embora a Isra Lee tentasse parecer indiferente, sua expressão mostrava claramente ansiedade. Ela pegou vários adesivos com novos slogans e pediu que fossem colados nas sacolas do mercado. Nesse momento, Soo-yoon voltou ao supermercado e tirou um chinelo rosa. Era outro chinelo que ela havia encontrado aos pés da estátua da Virgem Maria na igreja. A notícia era muito importante. Kwang-soo queria perguntar mais, mas Soo-yoon mudou imediatamente de assunto. Ela comentou que tinha visto Ai usando maquiagem e muito bonita, preparando-se para um encontro às cegas. Essa notícia explodiu a mente de Kwang-soo. Ele não conseguia mais se concentrar no trabalho, pediu a um funcionário para substituí-lo e correu até a delegacia. Porém, não encontrou Ai. No caminho de volta, passou pela estátua da Virgem Maria e encontrou acidentalmente um comprimido aos pés dela. Ao ver o comprimido, Kwang-soo lembrou de algo importante. Havia vários iguais perto do corpo da vítima. Ele olhou ao redor e encontrou mais comprimidos alinhados, como se estivessem guiando alguém até um canto escondido. Lá havia uma meia feminina. Nesse instante, o policial Kim apareceu atrás dele. Rapidamente, Kwang-soo colocou a meia no bolso fingindo que nada aconteceu. Mas o policial percebeu seu comportamento estranho. Em vez de confrontá-lo, apenas pediu que contasse o que sabia, porque estava preocupado com ele. Kim ainda lembrava claramente que, alguns anos após o caso do dinheiro falso, uma pessoa misteriosa invadiu o supermercado. Felizmente, Kwang-soo e sua mãe não se machucaram. Para proteger o filho,
A mãe pediu que Kim escondesse o incidente, e ele concordou. Mas depois seguiu sozinho um rastro de sangue até um depósito de lixo, onde aparentemente encontrou algo importante. De volta ao presente, Kwang-soo voltou ao trabalho. Naquele dia, a presidente do bairro não encontrou as meias de papel que queria comprar e ficou irritada. Kwang-soo pegou outro modelo para ela. Enquanto a mulher puxava as meias para testar a resistência, uma ideia surgiu na mente dele. Ele correu até a prateleira e pegou vários modelos diferentes. Depois voltou para casa e começou a puxá-los um por um. As meias eram muito resistentes e não rasgavam facilmente. Kwang-soo começou a suspeitar que elas poderiam ter sido a arma usada para estrangular a vítima. Com essa hipótese, ele ligou para Ai e perguntou se a causa da morte havia sido estrangulamento. Ai ficou surpresa. Ele estava certo, mas essa era a informação confidencial da polícia. Kwang-soo marcou um encontro e entregou a ela os comprimidos e as meias. Esperava que essas pistas ajudassem Ai a ser promovida e assim ele pudesse se tornar um bom marido. Mas Ai o repreendeu. Ela não queria que ele fosse apenas um bom marido. Queria que ele acreditasse no que fazia e brilhasse em sua própria área. Não queria vê-lo vivendo como alguém sem objetivos. Naquele dia, era a promoção do supermercado e os funcionários tinham 50% de desconto. O novo empregado da seção de alimentos frescos apareceu com uma pilha de compras. Entre elas havia 2 pares de meias de papel. Curioso, Kwang-soo perguntou se ele havia comprado para a mãe ou para a namorada. O rapaz ignorou a pergunta, deixando Kwang-soo ainda mais desconfiado. Mais tarde, uma jovem entrou correndo no supermercado e gritou, perguntando quem havia enviado presentes estranhos para ela. A Isra Lee verificou a sacola e percebeu que não era do supermercado. A garota ficou desesperada. Dentro havia absorventes usados, indicando que ela vinha sofrendo ameaças e assédio. Então Kwang-soo viu algo assustador. Um par de meias de papel iguais às encontradas com a vítima assassinada. A garota entrou em pânico e pediu que o supermercado apagasse seus dados do cadastro. Ao ouvir isso, Kwang-soo verificou o perfil dela e concluiu que o criminoso poderia ser um cliente frequente, porque aquelas meias eram vendidas apenas naquele supermercado. A Isra Lee mandou que ele ficasse quieto e pediu que não trouxesse mais problemas para o mercado. Depois que a garota saiu, Haiwan provocou a Isra Lee dizendo que ela estava preocupada porque o supermercado logo fecharia. As duas começaram a discutir e acabaram brigando fisicamente. Kwang-soo tentou separá-las, mas levou um soco no rosto. Aquilo fez sua raiva explodir. Tudo era culpa daquele criminoso perverso e ele jurou fazê-lo pagar. Depois disso, pegou a sacola jogada no lixo e levou para casa para investigar. Ele imprimiu recibos de compras e comparou com os itens encontrados, tentando descobrir quem havia comprado aqueles produtos. A lista era enorme, mas um colega foi ajudá-lo. Então Kwang-soo teve uma ideia. Filtrar pessoas com antecedentes criminais que moravam na região. Os colegas elogiaram sua inteligência extraordinária. Porém, comentaram que, após um incidente no ensino médio, Kwang-soo entrou em depressão e abandonou os estudos. Ele interrompeu o assunto imediatamente. Não queria lembrar daquele passado. Mais tarde, a Isra Lee fechou o supermercado e ficou parada diante do portão, lembrando do passado. Naquela época, Kwang-soo ainda estava no ensino médio. Ela estava fechando o mercado quando foi atacada pelo criminoso do dinheiro falso, que tinha acabado de sair da prisão e queria vingança. Pouco depois, Kwang-soo chegou e viu sua mãe sendo atacada novamente. Sem pensar, pegou uma lata e arremessou no criminoso. A lembrança parou ali. A Isra Lee não queria pensar mais. Ela só queria manter a família segura. No dia seguinte, ela decidiu abandonar temporariamente o trabalho do supermercado. Vestiu roupas de couro, pegou uma moto e virou entregadora para investigar discretamente os concorrentes. Enquanto fazia entregas, jogava fora panfletos de outros mercados. À noite, ela foi até a casa da garota assediada e viu um homem tentando abrir a porta escondido. Ela pulou para enfrentá-lo, mas logo percebeu que era o pai de Soo-yoon. Ele explicou que trabalhava com imóveis e precisava verificar um problema de infiltração. Mas, quando abriram a porta, encontraram o corpo de outra garota. Ao lado havia uma lata com líquido vermelho e amarelo. Enquanto isso, Kwang-soo pensava nos muitos comprimidos espalhados na cena do crime. Ele enviou mensagem para Ai perguntando para que serviam. Porém, descobriu que não eram remédios, eram doces. Imediatamente lembrou de um brinquedo infantil do supermercado. Os doces eram iguais aos encontrados na cena do crime. Nesse momento, Haiwan trouxe outra pista. Um idoso que frequentava o supermercado costumava comprar esse doce. Kwang-soo pesquisou criminosos da região e, ao ver a foto de um homem,
sentiu que o conhecia. Uma funcionária comentou que os olhos daquele homem eram exatamente iguais aos do velho que treinava num Shaku. Kwang-soo ligou imediatamente para Ai. O velho estava internado no hospital, e Ai também queria investigá-lo porque sua idade real não combinava com sua aparência. Quando os dois chegaram ao hospital, descobriram que ele havia desaparecido e deixado apenas uma peruca branca no quarto. Enquanto esperavam no saguão, Kwang-soo esbarrou em um homem. Ao olhar para trás, ficou chocado. Era o velho do nunchaku, mas agora seu rosto era diferente. Na verdade, ele era o criminoso do dinheiro falso. O criminoso tinha permanecido todo esse tempo ao lado de Kwang-soo. Seus olhos estavam frios e ameaçadores. Ele puxou uma pequena faca e colocou no pescoço de Ai. Kwang-soo pegou uma lata de suco de pêssego para atacar, mas então uma memória voltou à sua mente. Anos atrás, ele havia encontrado uma caixa aberta de Chocupai. Dentro havia um cheque de 5.000 e uma mensagem: "Eu definitivamente voltarei." Pouco tempo depois, o criminoso apareceu no supermercado e atacou a mãe de Kwang-soo. Quando Kwang-soo percebeu, pegou imediatamente uma lata de suco de pêssego que estava em sua mão. No instante seguinte, a lata voou direto na cabeça do criminoso e ele caiu inconsciente no local. O sangue não parava de escorrer. O policial Kim ajudou Kwang-soo a esconder o sangue. De volta ao presente, aquele passado não se repetiu uma segunda vez, porque Ai não era uma garota indefesa, mas uma policial corajosa. Com um movimento rápido, ela derrubou o criminoso. Kwang-soo se aproximou desconfiado e levantou o cabelo dele, descobrindo uma cicatriz no couro cabeludo. Para confirmar sua identidade, pediu que ele repetisse as palavras ditas anos atrás. O tom de voz era praticamente o mesmo. Kwang-soo teve certeza. Era o criminoso do dinheiro falso. Ai ficou desconfiada, porque no passado ela acreditava que esse criminoso havia sido morto por Kwang-soo. O tempo voltou para a época do ensino médio. Naquela noite, enquanto a mãe de Kwang-soo era atacada no supermercado, Ai estava preparando um presente para ele. Depois que os pais dormiram, ela saiu escondida. Ao chegar ao supermercado, viu Kwang-soo arremessando uma lata diretamente na cabeça do criminoso. Sangue escorria da cabeça dele e então ele caiu desacordado. Assustada, Ai deixou o presente na entrada do mercado e fugiu. Ao ouvir isso, Kwang-soo ficou sem palavras, mas logo recuperou a calma e disse ao criminoso que, mesmo querendo vingança, ele não podia matar clientes inocentes do supermercado. Inesperadamente, o criminoso gritou que tinha regras profissionais. Ele afirmou que sempre roubou, mas nunca matou ninguém. Enquanto Ai e Kwang-soo tentavam amarrá-lo para levá-lo à delegacia, ambos receberam uma ligação. A notícia era a mesma. A polícia havia encontrado outro corpo. Eles não tiveram escolha a não ser levar o criminoso até a cena do crime. Lá, todos ficaram chocados ao descobrir que ele ainda estava vivo. A Isra, Lee e o policial Kim ficaram sem palavras. Anos atrás, depois que Kwang-soo o feriu, Kim seguiu o rastro de sangue até uma lixeira. Ali, viu o criminoso à beira da morte, mas não o ajudou. Ele simplesmente foi embora. Depois disso, ninguém denunciou o caso, nenhum corpo apareceu e o criminoso apenas desapareceu. Agora ele culpava Kim por abandoná-lo naquele dia. Ezra. Lee gritou que um criminoso pervertido como ele deveria ter morrido naquela época. Seu desaparecimento destruiu a mente de Kwang-soo. Naquele tempo ele estava no ensino médio e passou a viver com medo constante, acreditando que o criminoso voltaria para se vingar. Por causa disso, entrou em instabilidade emocional. Não conseguia estudar direito, fracassava nas provas e, embora tivesse sido um prodígio quando criança, aos poucos virou alguém sem rumo. Acabou ficando apenas no supermercado. Nesse momento, os investigadores chegaram e levaram o criminoso. Enquanto voltava para casa, Kwang-soo viu rapidamente um garoto de boné andando pelo corredor, mas não deu atenção. Só então a Isra. Lee descobriu que Ai tinha sido testemunha daquele caso. Ela ficou com pena porque Ai era muito jovem e carregou esse segredo por anos. Ai começou a chorar. Desde o dia em que testemunhou o incidente, decidiu que se tornaria policial para proteger Kwang-soo. A Isra, Lee a consolou e agradeceu pela proteção silenciosa. Agora que o criminoso havia sido preso, o peso em seu coração finalmente desapareceu. Ela não precisaria mais acordar de madrugada para verificar o supermercado. Como o perigo parecia ter acabado, Kwang-soo poderia abandonar o trabalho e seguir seus sonhos. Mas ele recusou. Queria continuar até o fim e trabalhar no supermercado por um mês completo. Também queria ajudar a aumentar as vendas. A Isra, Lee sorriu. Naquele momento tudo parecia pacífico, mas, atrás do mato, parecia haver um olhar misterioso observando todos eles. Depois de tudo isso, Ai e Kwang-soo reataram o relacionamento. Mesmo assim, Kwang-soo continuava pensando nos assassinatos. A última vez que viu a cliente assassinada foi quando ela comprou um brinquedo em forma de máquina de lavar. Ela contou que havia uma receita curiosa.
colocar soju e cerveja no brinquedo para preparar uma bebida saborosa e aliviar o estresse. Ela parecia uma boa pessoa. Kwang-soo não entendia por que teve um destino tão cruel. Enquanto isso, o inspetor Jung investigava a cena do crime e encontrou um veículo de 2 rodas. Ao interrogar o criminoso pelas câmeras, percebeu que ele costumava rondar a casa da vítima. Quando perguntaram o motivo, ele respondeu furioso que queria vingança contra Kwang-soo e sua mãe. Por isso fazia coisas estranhas com os clientes do supermercado. Seu objetivo era fazer o mercado falir. Mesmo assim, jurou nunca ter matado ninguém. No dia seguinte, Hai-wan comentou no supermercado que suspeitava que o lugar fosse amaldiçoado. 2 clientes morreram. A mãe de Kwang-soo e o próprio Kwang-soo encontraram vários corpos. Ele sempre falhava nos exames e o mercado estava em crise. Ela temia que o supermercado fechasse e todos perdessem o emprego. Mas o que mais a preocupava era ela mesma, pois trabalhava ali havia muito tempo. Kwang-soo ouviu tudo em silêncio. Logo depois, Hai-wan contou que a polícia ainda tratava o criminoso apenas como assediador e acreditava que existiam cúmplices. Ao ouvir isso, Kwang-soo saiu correndo. O inspetor confirmou a informação com Ai. Legalmente ainda não havia provas para classificá-lo como assassino. Em breve ele poderia ser solto. Então Kwang-soo lembrou de algo importante. Ao lado do corpo havia um choco-pai. Também havia uma lata de suco de pêssego. Tudo estava ligado ao passado entre ele e o criminoso. O criminoso certamente tinha relação com os assassinatos. Mas Ai o advertiu imediatamente. Como todos os elementos apontavam para Kwang-soo, a polícia poderia começar a suspeitar dele. Mais tarde, o inspetor revisou as câmeras e viu um homem com corpo parecido com o de Kwang-soo entrando escondido no prédio da vítima. Enquanto isso, Chong brilhava na seção de alimentos frescos do supermercado. Ele era educado, sorridente e conquistava facilmente as clientes. O setor, antes vazio, agora era o mais movimentado. Mas Kwang-soo não confiava nele. No dia do assassinato, havia visto um garoto de boné muito suspeito. Parecia Chong. Ele começou a observá-lo secretamente. Percebeu que Chong mostrava interesse por mulheres que moravam sozinhas. Também descobriu que ele vivia no mesmo prédio da vítima. Kwang-soo contou suas suspeitas para Ai, mas ela achou que ele estava exagerando. Sem conseguir convencê-la, decidiu investigar sozinho. Enquanto Chong trabalhava, Kwang-soo pegou a chave do armário dele. Dentro encontrou uma bolsa de maquiagem e roupas íntimas femininas. Por coincidência, Chong voltou para buscar luvas novas. Kwang-soo entrou em pânico, mas conseguiu esconder tudo a tempo. Depois invadiu a casa dele. Lá encontrou muitas roupas femininas guardadas, meias de papel e, principalmente, uma jaqueta familiar. Era a roupa usada pela vítima na noite do assassinato. Kwang-soo avisou Ai imediatamente. Nesse instante, Chong voltou para casa mais cedo. Ele havia vendido todos os alimentos e encerrado o turno antes do esperado. Sem saída, Kwang-soo pegou os sapatos e pulou pela janela. Ficou agarrado do lado de fora do prédio como um lagarto na parede. Felizmente, Chong não percebeu. O garoto apenas fechou a janela, sentou-se no quarto, pegou uma peruca e começou a arrumá-la. Do lado de fora da janela, Kwang-soo também viu aquela cena. Ai ouviu tudo pelo telefone e percebeu que ele estava em perigo, então correu imediatamente para pará-lo. Ela escalou rapidamente até a janela. Naquele momento, Chong estava se maquiando. Kwang-soo e Ai ficaram observando o garoto até anoitecer. Depois de terminar a maquiagem, Chong se vestiu como uma garota e saiu de casa. Os dois o seguiram. Mas quando chegaram a uma área movimentada da cidade, perderam seu rastro. Ao mesmo tempo, Yadin voltava sozinha para casa. Estranhamente, ela sentia que alguém a observava por trás. Assustada, acelerou o passo. No dia seguinte, Yadin chegou ao trabalho em pânico e contou aos colegas que, na noite anterior, um homem a seguiu até sua porta. Todos ficaram inquietos. Um colega gentil chamado Dawn se ofereceu para acompanhá-la até em casa nos próximos dias. Kwang-soo concentrou todas as suas suspeitas em Chong. Ele pediu a Dawn que tivesse muito cuidado e que se a pessoa que seguia Yadin fosse Chong, não agisse sozinho e avisasse imediatamente. Kwang-soo percebeu que Dawn parecia gostar de Yadin e até o lembrou de que ela era casada. Pouco depois, a porta de vidro do supermercado quebrou de repente. Kwang-soo correu para fora. Era o criminoso do dinheiro falso, segurando pedras e destruindo o supermercado. Quando viu Kwang-soo, começou a insultá-lo. Disse que, quando era jovem, Kwang-soo era egoísta e que havia destruído sua vida. Também mostrou a cicatriz na cabeça para todos na rua, dizendo que era prova de que Kwang-soo tentou matá-lo. Kwang-soo queria evitar problemas, mas o criminoso declarou que não queria reconciliação. Ele queria destruir o supermercado para se vingar. Kwang-soo não aguentou mais. Ficou diante dele e o ameaçou, lembrando-o da cicatriz. Sem perceber, acabou caindo na armadilha. Na frente da polícia,
admitiu que havia tentado matá-lo anos atrás. Na verdade, aquilo era um plano entre a polícia e o criminoso. Os investigadores suspeitavam que Kwang-soo fosse o verdadeiro assassino, porque a sacola pendurada na porta da vítima tinha suas impressões digitais. Logo depois, a polícia revistou seu quarto. Lá encontraram várias meias de papel e objetos femininos. Isso aumentou ainda mais as suspeitas. Kwang-soo explicou que acreditava que a vítima tinha sido estrangulada e usava as meias para testar resistência e elasticidade. O inspetor Jung não acreditou. Perguntou por que ele estava investigando sozinho. Nesse instante, a Israel Lee voltou para casa e expulsou o inspetor furiosa. Mesmo assim, Kwang-soo foi levado para interrogatório. Analisando seus documentos, o inspetor concluiu que ele era um fracassado. Havia falhado várias vezes no exame para serviço público, trabalhava no supermercado da família e nem tinha dinheiro para alugar um quarto, morando no depósito do mercado. Coincidentemente, a vítima morreu justamente no período em que ele morava lá. Além disso, era filho da dona do supermercado e conhecia facilmente os clientes. Somando isso ao passado com o criminoso do dinheiro falso, para o inspetor, ele podia ser um assassino. Kwang-soo ficou completamente sem reação. Nem ele imaginava que sua vida pareceria tão miserável aos olhos dos outros. No supermercado, a notícia se espalhou rapidamente. Os clientes ficaram assustados e começaram a fugir. Nem mesmo o simpático Chong conseguiu manter o movimento. O mercado ficou vazio. Com a falta de provas, a polícia acabou libertando Kwang-soo. Ao voltar, encontrou Soo-yoon. Ela contou que toda a cidade estava chamando Kwang-soo de assassino do supermercado e que o mercado poderia fechar por causa dos rumores. Mesmo assim, Soo-yoon pensou consigo mesma que talvez ele não fosse um assassino. Ao chegar em casa, sua mãe estava fritando tofu para comemorar sua libertação. Mas Kwang-soo comeu em silêncio. Seria difícil provar sua inocência. Ainda assim, ele não desistiria. Naquela noite, Kwang-soo, sua mãe e Ai formaram uma equipe para resolver o caso. Ele explicou que suspeitava de Chong porque havia encontrado muitas meias de papel em sua casa, roupas femininas e uma jaqueta igual à da vítima. Além disso, ele se vestia de mulher para sair à rua. Para Kwang-soo, aquilo era prova suficiente de que ele era suspeito. Mas a Israel Lee discordou. Ela disse que aquilo podia ser apenas coincidência e não servia como prova. Os três decidiram, então, investigar todos os funcionários do supermercado. A primeira foi Haiwan. Ela sempre quis comprar um apartamento e, após os assassinatos, os preços das casas caíram. Para ela, era uma oportunidade perfeita. Ela vinha perguntando por toda parte quem estava vendendo imóveis. De fato, ela procurou o pai de Soo-yoon e mostrou interesse na casa da vítima. Sem medo algum, ficou animada com a chance de comprar barato. Mesmo assim, Kwang-soo não acreditava que ela mataria alguém apenas por isso. Seu principal suspeito continuava sendo Chong. Nesse momento, Soo-yoon voltou ao supermercado e comprou muitos vegetais. Seu comportamento parecia estranho. Depois que ela saiu, Kwang-soo pegou o cartão de acesso de Chong e o colocou na área de achados e perdidos. Foi então que notou novamente o chinelo trazido por Soo-yoon. O policial Kim apareceu e imediatamente reconheceu o objeto. Era o chinelo da vítima assassinada. Kim repreendeu Kwang-soo por não ter entregue aquilo antes, pois podia ser uma prova importante. Isso despertou algo nele. Kwang-soo lembrou que, quando perguntou a Soo-yoon se ela tinha visto alguém além do chinelo, ela hesitou. Parecia esconder algo. Enquanto conversavam, Chong estava ouvindo tudo atrás deles. Pouco depois, ele saiu do supermercado. De repente, Kwang-soo percebeu algo terrível. Os doces encontrados na cena do crime provavelmente haviam sido deixados pelo assassino. E Soo-yoon talvez fosse testemunha. Kwang-soo e sua mãe correram para procurá-la, mas ela não estava em casa. Nem seu pai sabia onde estava. Então Kwang-soo lembrou que Chong também havia desaparecido. O medo tomou conta dele. Ele pensou que Soo-yoon pudesse ter sido sequestrada. Pegou a chave da casa de Chong e correu até lá. Mas o próprio Chong abriu a porta. Ele já sabia que Kwang-soo tinha pegado sua chave e que havia invadido sua casa antes. Sem ligar para isso, Kwang-soo entrou correndo procurando Soo-yoon. Nesse instante, a Israel Lee apareceu e usou um choque elétrico para derrubar Chong. Quando acordou, ele estava amarrado a uma cadeira. Kwang-soo perguntou por que tinha a jaqueta da garota. Chong respondeu que havia recebido a roupa dela como presente. Ela era sua única amiga. Disse também que se vestir daquele jeito era apenas um segredo compartilhado entre os dois. Como Kwang-soo ainda não acreditava, Chong pediu que abrissem a gaveta sob a cama. Lá havia registros médicos. Descobriu-se que o garoto era LGBT e se identificava com o feminino. Por causa disso, cresceu recebendo olhares frios e preconceito das pessoas ao redor. Mas ele jamais imaginou que seu hábito de se vestir como garota faria todos pensarem que era um assassino. Ao ouvir isso, a mãe de Kwang-soo pediu desculpas repetidamente para ele.
Depois de se desculpar, ela pensou em procurar Soo-yoon. Ao mesmo tempo, Soo-yoon estava correndo pela rua. Parecia que ela estava fugindo de alguém. Pouco depois, Soo-yoon entrou habilmente em um monte de lixo para se esconder. O pai dela também estava procurando por ela. Soo-yoon parecia muito apavorada. Depois de se acalmar, ela abriu uma pequena caixa, mas descobriu que o telefone que havia escondido tinha desaparecido. Nesse momento, o criminoso das notas falsas apareceu. Ele estava com o telefone da garota. Queria confirmar se Soo-yoon era ou não testemunha do assassinato, mas ela não respondeu. Acontece que Chong sabia que o pai de Soo-yoon trabalhava numa imobiliária. Chong queria perguntar onde Soo-yoon encontrou o chinelo e o que ela tinha visto, mas Soo-yoon insistia que não viu nada. Porém, Chong insistia que ela tinha visto algo. Claramente, Soo-yoon estava escondendo a verdade. Depois disso, Soo-yoon voltou correndo para sua base secreta. Enquanto isso, o criminoso das notas falsas descobriu esse esconderijo. Curioso, ele entrou. Quando viu o celular, abriu-o por conveniência e ficou extremamente satisfeito. Ele realmente havia encontrado um tesouro. Porém, quando saiu do monte de lixo, acabou sendo visto pela presidente do bairro. Ela cuspiu no chão, mostrando seu desprezo pela sociedade. Por causa de pessoas como aquele criminoso, tudo estava piorando. Voltando ao presente, a presidente do bairro viu o criminoso novamente. Ele estava deliberadamente sem devolver o celular para Soo-yoon. Ela ficou revoltada ao ver um homem adulto intimidando uma criança. Num momento de impulso, ela pegou objetos da rua e os atirou nele. O criminoso se irritou e voltou sua atenção para ela. Nesse instante, Soo-yoon aproveitou para pegar o celular e se esconder atrás da presidente do bairro. A presidente bateu propositalmente num carro estacionado para chamar atenção e colocou a culpa no criminoso. Rapidamente, o dono do carro apareceu furioso e começou a espancar o homem. A polícia também chegou e o levou. Nesse momento, Kwang-soo e sua mãe chegaram ao local. Kwang-soo queria fazer perguntas para Soo-yoon, mas ela foi levada rapidamente pelo pai. Kwang-soo e sua mãe voltaram ao supermercado. Ah, e o policial Kim também chegaram depois. Kwang-soo confirmou que o assassino não era o criminoso das notas falsas. Ele pediu que todos observassem os pés de Soo-yoon, porque ela estava descalça, como se tivesse acabado de fugir de algum lugar. Se o criminoso tivesse sequestrado Soo-yoon e ela escapado, alguém certamente teria visto os dois juntos. Após ouvir isso, o policial Kim começou a investigar imediatamente. Ele foi até a casa do criminoso procurar os sapatos de Soo-yoon, mas não encontrou nada. O policial Kim advertiu seriamente o criminoso para viver em paz e não causar mais problemas. Caso contrário, jurou que o colocaria na prisão o mais rápido possível. Sem alternativas, Kwang-soo decidiu perguntar pessoalmente a Soo-yoon. Ele ligou repetidamente até tarde da noite, até que o pai dela atendeu. Porém, o pai recusou deixá-lo falar com Soo-yoon. Ele insistiu que a filha não era testemunha e pediu para Kwang-soo parar de incomodar a família. Claro, Kwang-soo não acreditou nisso. Depois da ligação, Soo-yoon estava dormindo quando teve um pesadelo e acordou gritando: "Eu não consigo ver." Ao acordar, o pai perguntou se ela tinha testemunhado algo terrível, mas ela não respondeu. Depois disso, ele disse para Soo-yoon não ir mais sozinha ao supermercado e também não falar mais com Kwang-soo. Se Kwang-soo perguntasse algo, ela deveria contar tudo primeiro ao pai. Soo-yoon concordou. Ao mesmo tempo, Kwang-soo e Ai conversavam sobre Soo-yoon. A criança era muito curiosa e tinha ótima memória, mas até agora nunca tinha dito o que realmente pensava. Era evidente que ela tinha um mundo interior complexo. Quando viu o corpo pela primeira vez, ficou extremamente assustada. Ai se perguntava como uma criança como Soo-yoon lidaria com algo assim. No dia seguinte, Kwang-soo foi trabalhar normalmente, mas quando passou por Chong, sentiu vergonha. Por isso ficou rondando a área dos alimentos frescos, querendo pedir desculpas por tê-lo entendido mal. Era um silício prionzilismo e vai ajudar por os geral santas. Chong Taui, então Dopsu fica, Jualiza Senku e Per. Pouco depois, Chong chamou Kwang-soo para conversar no depósito. Ele comentou que os sentimentos de Dawn por Yaya-jin estavam ficando obsessivos. Além disso, Dawn frequentemente comprava papel higiênico e meias de papel para ela. Isso deixou Kwang-soo desconfiado. Kwang-soo imediatamente aconselhou Dawn a controlar seu comportamento, porque aquilo poderia facilmente ser considerado assédio. Mas Dawn ignorou. Depois do trabalho, Kwang-soo decidiu seguir Dawn e Yaya-jin para observar. No caminho, Dawn agia como um cavalheiro tentando protegê-la, mas seus gestos excessivamente íntimos deixavam Yaya-jin desconfortável. Ao chegarem à casa dela, ele tomou a iniciativa de segurar sua mão. Antes que pudesse se declarar, Yaya-jin puxou a mão de volta e disse que ele não precisava mais acompanhá-la. Dawn foi rejeitado e ficou triste. Virou-se para ir embora,
mas seus olhos estavam cheios de ódio. Pouco depois, um jovem usando um chapéu misterioso apareceu diante da casa de Yaya Jin. Ele usou uma faca para forçar a fechadura e entrar. Dentro de casa, Yaya Jin ficou apavorada. Ela bloqueou a porta com um armário e ligou para a polícia. Ai e o policial Kim chegaram rapidamente. Ai descobriu que Yaya Jin estava sozinha em casa e perguntou onde estava o marido. Ela respondeu apenas que ele estava viajando a trabalho para o exterior. Ai queria perguntar mais, mas o policial Kim a interrompeu. Parecia que Yaya Jin escondia algo difícil de contar. Kwang Soo ligou para Dawn, mas ele não atendeu. Dawn estava desenhando violentamente, com o rosto cheio de raiva. No dia seguinte, Yaya Jin estava tão assustada que decidiu pedir demissão. Depois de pensar muito, entregou sua carta de renúncia. Aizara Lee apoiou sua decisão. Dawn tentou conversar com ela, mas imediatamente levou um chute da Ishra Lee e caiu no chão. Ela o advertiu para focar no trabalho e parar de incomodar Yaya Jin. Triste, Dawn foi fumar perto da entrada do supermercado. Nesse momento, Kwang Soo apareceu e disse aos colegas que fariam uma festa de boas-vindas para Chong no terraço após o expediente. Enquanto Kwang Soo saía, Dawn perguntou se ele tinha visto seu caderno de desenhos, mas Kwang Soo disse que não. Naquele dia, a chefe do bairro fazia ronda nas casas dos moradores. Ela encontrou um apartamento vazio, mas o medidor de energia ainda estava funcionando. Curiosa, entrou e viu que não havia nada, apenas uma enorme geladeira que parecia sinistra. Quando abriu a geladeira, estava prestes a gritar, mas uma mão cobriu sua boca e a arrastou. Enquanto isso, o expediente no supermercado estava quase acabando. O pai de Kwang Soo trouxe uma máquina de garra e disse que ela ajudaria a aumentar os lucros. Mas a Ishra Lee não ligou para aquilo. Ao mesmo tempo, Soo-yoon chegou ao supermercado. Ela queria esconder o celular na seção de achados e perdidos, mas ao ver a máquina de garra, aproveitou para jogar o telefone dentro dela. Depois do trabalho, Chong foi ao terraço com Kwang Soo e Ai e confessou seu passado. Na verdade, foram os próprios pais que o denunciaram. Chong queria fugir da família e começar uma nova vida. Pegou dinheiro da família para ter capital, mas os pais o denunciaram por roubo e o enviaram para um hospital psiquiátrico, onde sofreu muito. Kwang Soo e Ai ficaram com pena ao ouvir a história. Nesse momento, uma funcionária temporária apareceu sem ser convidada, trazendo 2 caixas de carne preparadas por um colega. Ai abriu a sacola e percebeu que havia comida para poucas pessoas. Ela sugeriu ligar para o colega e pedir mais. Porém, Kwang Soo ligou várias vezes e ele não atendeu. Isso o deixou desconfiado. Mesmo assim, continuaram comendo. Pouco depois, Ai bebeu bastante. Kwang Soo a levou ao banheiro. Foi então que tudo começou a ficar tenso. Kwang Soo encontrou um caderno de desenhos cheio de imagens violentas, inclusive desenhos de Yaya Jin. Ele tinha certeza de que o caderno era de Dawn. Nesse momento, Ai entrou porque havia vomitado na roupa. Kwang Soo teve que ajudá-la a trocar de roupa. Inesperadamente, a Ishra Lee viu a cena constrangedora, mas tinha assuntos mais urgentes. Ela pediu ao filho que fosse entregar um pedido urgente. Enquanto isso, a presidente do bairro conseguiu escapar do quarto. Apavorada, saiu correndo e caiu da grade. Kwang Soo passou por ela, mas estava com tanta pressa que não percebeu nada. Logo depois, Haiwan sentiu um cheiro estranho vindo do gramado e foi verificar. Ela encontrou a presidente do bairro gravemente ferida. A cena era assustadora. Tremendo, Haiwan chamou a polícia. Depois da entrega, Kwang Soo levou Ai para casa. Nesse momento, ouviram uma ambulância. Ai imediatamente ficou sóbria e seguiu o som até o saguão do condomínio. Lá, viu a polícia da cidade. Após investigar, encontraram uma pistola de cola no corredor. Provavelmente, era a arma que feriu o olho da presidente do bairro. O inspetor Jung bateu na porta do apartamento que ela havia visitado antes. Nesse instante, o criminoso das notas falsas saiu voluntariamente da casa ao lado e disse que não havia ninguém lá. O inspetor Jung ficou surpreso. A casa do criminoso ficava ali. Parecia que ele aparecia em todo lugar onde havia assassinatos. Naquela noite, Kwang Soo teve um pesadelo terrível. Ele estava sozinho em um supermercado escuro. Havia objetos ligados ao criminoso das notas falsas e tudo parecia querer se vingar dele. Um par de chinelos rosa se aproximava, enquanto meias de papel apertavam seu pescoço. Assustado, Kwang Soo acordou de repente. Quando abriu os olhos, viu Dawn apontando uma pistola de cola para ele. Em pânico, Kwang Soo acertou o queixo de Dawn. O colega ficou muito triste, porque tinha ido cedo ao terraço para ajudar a limpar tudo. Isso fez Kwang Soo sentir culpa, mas ele ainda continuava desconfiado. Kwang Soo perguntou ao colega por que ele não foi à festa na noite anterior. O colega apenas respondeu que estava de mau humor e ficou em casa a noite toda. Quando foi trabalhar no supermercado, o humor de Do-hun também não estava bom.
porque ele havia enviado muitas mensagens para Ya-jun e ela não respondeu. Ao mesmo tempo, Haiwan chegou trazendo a notícia de que a presidente do bairro havia caído do prédio. Ela também acrescentou que, antes da queda, a mulher tinha sido brutalmente atacada. Seus olhos chegaram a ser queimados com uma pistola de cola. As palavras de Haiwan deixaram a Lee ainda mais preocupada com Ya-jin. Aproveitando o tempo livre no trabalho, ela foi visitá-la em casa. A Lee levou alguns itens necessários e disse que, se ela precisasse de qualquer coisa, poderia avisar que ela traria. Também enfatizou que Ya-jin deveria sair menos, especialmente à noite. Enquanto conversavam, o celular de Ya-jin tocava sem parar. Depois que a Lee foi embora, Ya-jin atendeu e pediu para a outra pessoa escolher o local do encontro. Desde que o pai de Kwang-soo trouxe a máquina de garra, Soo-yun aparecia frequentemente ali. Mas ela não queria pegar os brinquedos. Estava apenas observando discretamente o ursinho que escondia o celular. Ela estava guardando o brinquedo para que ninguém o pegasse. O supermercado funcionava normalmente quando o inspetor Jung entrou de repente. Ele chamou Kwang-soo para ir à delegacia. A polícia havia recebido uma denúncia. Alguém tinha visto o assassino na noite anterior, e essa pessoa era Kwang-soo. O horário em que Kwang-soo apareceu coincidia com o momento em que a presidente do bairro caiu do prédio. Kwang-soo admitiu calmamente que esteve no condomínio naquela noite, mas apenas para fazer uma entrega. Fora esse curto período, ele estava no terraço participando da festa o restante da noite. Havia muitas pessoas que podiam confirmar isso. O inspetor Jung continuou perguntando. Durante a entrega, havia relatos de que Kwang-soo carregava uma pistola de cola. Ele suspeitava que Kwang-soo tivesse queimado o olho da presidente do bairro e depois a empurrado escada abaixo. As suspeitas irritaram os funcionários do supermercado, porque pareciam absurdas. Alguns pegaram facas, outros empurraram carrinhos para expulsar os policiais. No fim, Kwang-soo decidiu cooperar e foi novamente para a delegacia. Pouco depois, Soo-yun foi ao caixa pagar suas compras. Mas o pai de Kwang-soo viu um ferimento na mão dela e tentou ajudá-la. Porém, quando levantou a cabeça, viu Soo-yun fugindo. Ela correu para a loja do pai e contou que Kwang-soo tinha sido preso novamente porque havia uma testemunha dizendo que ele matou a presidente do bairro. Ao ouvir isso, o pai dela ficou pensativo. Enquanto isso, Kwang-soo estava sentado na delegacia. A pessoa que o acusou logo apareceu. Era o criminoso das notas falsas. No dia seguinte, Do-hun disse a Lee que queria sair mais cedo do trabalho. Ela ia aceitar, mas recebeu uma ligação de A informou que Do-hun não compareceu à festa na noite anterior e que, coincidentemente, a casa de Ya-jin havia sido invadida. Por isso, ela suspeitava dele e pediu para Lee ficar de olho. Depois da ligação, a Lee entrou em pânico e inventou que o supermercado tinha recebido um pedido do jardim de infância para preparar 30 porções, obrigando Do-hun a permanecer trabalhando. Enquanto ele trabalhava, Lee chamou Chong e pediu que o vigiasse, observando para onde ele ia e o que fazia. Então Chong imediatamente se disfarçou de garota. Depois de entregar as 30 porções de carne, Do-hun foi direto ao local do encontro. Chong avisou a Lee, Do-hun estava indo para o apartamento de Ya-jin. Por outro lado, Ya-jin havia feito as malas para encontrar a pessoa misteriosa com quem marcou o encontro no dia anterior. Estranhamente, ela ligou para essa pessoa, mas ninguém atendeu. Enquanto seguia Do-hun, Chong tropeçou por causa dos saltos altos. Quando olhou para cima, Do-hun havia desaparecido. Mas, surpreendentemente, Chong viu Ya-jin voltando para casa arrastando sua mala. Ele imediatamente avisou a Lee. Assim que voltou, Ya-jin trancou a porta. Mas, ao abrir a porta do banheiro, uma força a puxou para dentro. Logo em seguida, ouviu-se um grito desesperador. Pouco depois, Ai recebeu a notícia da Lee e correu para a casa de Ya-jin. Antes de ela chegar, Do-hun apareceu na frente da casa. Ao ouvir os gritos, ele quebrou a janela e entrou. Lá dentro, começou a lutar com um homem desconhecido. Quando Ai chegou e controlou a situação, descobriu que o agressor era o marido de Ya-jin. Acontece que Do-hun sempre percebeu que Ya-jin sofria abusos do marido e sabia que eles estavam prestes a se divorciar. Ele apenas queria protegê-la, mas seus métodos exagerados causavam mal-entendidos. Ao ver o comportamento do ex-marido, Chong suspeitou que ele fosse o assassino recente. Porém, ele tinha passaporte provando que havia retornado ao país apenas alguns dias antes. Ou seja, ele não estava presente quando os crimes aconteceram. Ao mesmo tempo, Kwang-soo acabava de sair da delegacia. Ele viu Haiwan carregando uma grande bolsa na rua. Achando estranho, decidiu segui-la. Haiwan foi até o hospital onde a presidente do bairro estava internada. Havia policiais guardando o quarto. Haiwan insistiu para entrar. Depois tirou um frasco de detergente da bolsa, abriu
e aproximou do nariz da presidente do bairro. Ela perguntou se ela reconhecia aquele cheiro. Quando a presidente caiu do prédio, seu corpo estava impregnado com aquele odor. Haiwan lembrou que tinha visto aquele detergente no supermercado e reconheceu o cheiro imediatamente. A presidente parecia lembrar de algo. Tentou dar um sinal, mas não conseguia falar. Nesse momento, Kwang-soo apareceu e puxou Haiwan dali. Passando pela recepção, Haiwan encontrou uma enfermeira conhecida e perguntou sobre a mãe de Soo-yoon. A enfermeira respondeu que ela não estava naquele hospital. Também contou que ela costumava aparecer frequentemente para tratar os ferimentos do marido de Soo-yoon, mas fazia tempo que não aparecia. Isso chamou a atenção de Kwang-soo. Ele continuou perguntando e descobriu que a mãe de Soo-yoon era vietnamita e sofria agressões do marido. Haiwan, que trabalhava no setor de cosméticos, dizia ver frequentemente o pai de Soo-yoon comprando corretivos, provavelmente para esconder os ferimentos da esposa. Kwang-soo voltou ao supermercado. Seu pai contou que Soo-yoon apareceu mais cedo, comprou algumas coisas, mas foi embora sem levá-las. Então Kwang-soo decidiu entregar pessoalmente. Naquele momento, Soo-yoon esperava o pai na frente da imobiliária. Quando soube que Kwang-soo havia sido liberado, ela afirmou que sabia que ele não era criminoso. Nesse instante, o pai dela apareceu e advertiu seriamente Kwang-soo para não se aproximar mais da filha. Mas Kwang-soo viu os machucados nas mãos de Soo-yoon e pediu que ela dissesse a verdade. Os funcionários do supermercado também estavam presentes e prometeram protegê-la. Mesmo assim, Soo-yoon negou tudo e foi embora com o pai. Depois, ela ficou olhando pela janela para Kwang-soo com uma expressão complicada. Ao voltarem ao supermercado, encontraram o criminoso das notas falsas brigando com o pai de Kwang-soo. O homem tinha aparecido novamente e estava espalhando rumores sobre Kwang-soo ser criminoso. Também ameaçava afastar os clientes. O pai de Kwang-soo perdeu a paciência e brigou com ele. Quando viu todos voltando, o criminoso percebeu que estava em desvantagem e fugiu. Depois disso, o pai de Kwang-soo aproveitou para fazer charme para a esposa. Quando tudo se acalmou, ele notou a maquiagem chamativa de Chong e perguntou onde todos tinham ido. Chong respondeu que tinham capturado o assediador. Kwang-soo então contou algo estranho que viu naquele dia. Haiwan carregava uma bolsa e andava furtivamente pelas ruas. Quando entrou num beco, ficou visivelmente assustada. Respirava rápido, mas continuou avançando. Naquela noite, duas coisas ruins aconteciam ao mesmo tempo. Na casa de Soo-yoon, o pai dela fazia as malas e queria se mudar para a casa da mãe dela. Ele também estava irritado porque Soo-yoon perdeu o celular, que pertencia à mãe. Ao mesmo tempo, gritos desesperados vinham da casa do criminoso das notas falsas. Ele tentava escapar do quarto, mas uma pessoa misteriosa o puxava de volta. De manhã cedo, Haiwan viu um aviso colado na janela do supermercado oferecendo 100 mil de recompensa por um cachorro perdido. Depois de colocar o aviso, ela entrou no supermercado e pediu para todos ajudarem a procurar o cachorro. Porém, Kwang-soo conhecia muito bem a personalidade de Haiwan. Ela era alguém que vivia por dinheiro. Se fosse para ganhar recompensa, ela nunca dividiria isso com os outros. Pelo contrário, arrancaria todos os cartazes da cidade e procuraria sozinha. Os movimentos de Haiwan realmente pareciam suspeitos. Enquanto ela estava fora, todos abriram sua bolsa para verificar, mas havia apenas alguns objetos pessoais. Nesse momento, Haiwan voltou. Todos tentaram distraí-la, mas ela disse que tinha algo urgente para resolver. Logo pegou a bolsa e saiu correndo. Vendo aquilo, Kwang-soo começou a segui-la. Ao mesmo tempo, a encontrou o homem que havia roubado o cachorro perdido. Ele reclamou e criticou a polícia por perder tempo com um cachorro enquanto existiam vários assassinatos sem solução. Porém, Ai verificou as câmeras da rua e descobriu que ele realmente havia levado o cachorro. Depois que foi descoberto, ele contou que esbarrou em uma mulher gorda enquanto fugia, e ela pegou o cachorro. Essa mulher era Haiwan. Enquanto examinavam a mochila de Haiwan, encontraram um caderno com recibos de maquiagem e nomes de várias clientes. Algumas tinham estrelas marcadas ao lado do nome, especialmente uma cliente com 2 estrelas, a Isra. Lee verificou o sistema de membros do supermercado e descobriu que todas as mulheres marcadas viviam sozinhas. Ela ficou preocupada e foi procurar a cliente com 2 estrelas. No final, descobriu que era justamente a mulher que havia perdido o cachorro. Enquanto seguia Haiwan, Kwang-soo encontrou o cachorro perdido e tentou devolvê-lo. Inesperadamente, Haiwan correu e tomou o cachorro de suas mãos. Kwang-soo pensou que ela queria ficar com o mérito, mas estava errado. Haiwan pediu para a garota voltar logo para casa e não deixar aquele homem perturbá-la novamente. Kwang-soo e a Isra Lee ficaram chocados.
Eles haviam entendido tudo errado sobre Haiwan. Na verdade, ela estava protegendo aquelas mulheres. À noite, Haiwan ainda acompanhava garotas que moravam sozinhas até suas casas em segurança. Quando soube que todos suspeitavam dela, Haiwan caiu na risada e explicou que as estrelas eram apenas marcações das mulheres que precisavam de proteção. Ela admitiu que amava dinheiro e até ficava feliz quando podia comprar casas baratas por causa das mortes, mas disse que isso não se comparava à bondade dela. Quem realmente merecia morrer era o assassino. Depois, Kwang-soo encontrou Ai e contou sobre as pistas descobertas por Haiwan e o forte cheiro de detergente. Haiwan acreditava que o cheiro vinha do fato de a presidente do bairro ter ficado presa em um espaço pequeno, fazendo o odor ficar impregnado no corpo. Nesse dia, o pai de Soo-yoon apareceu no supermercado para fazer compras. Quando Haiwan percebeu que ele parecia estar indo embora por vários dias, perguntou o motivo. Ele respondeu que a esposa estava doente e queria ficar alguns dias no hospital ao lado dela. Kwang-soo perguntou: "E a Soo-yoon? Quem vai cuidar dela?" O pai voltou a alertá-lo para ficar longe da filha. Disse que Soo-yoon estava na casa da avó e proibiu Kwang-soo de se aproximar dela. Mas Kwang-soo o acusou de fugir porque tinha medo de que seus abusos contra a esposa e a filha fossem descobertos. Quando questionado sobre o hospital, o homem finalmente revelou o nome, e era exatamente o mesmo hospital investigado por Kwang-soo e Haiwan. Porém, a enfermeira já havia dito antes que o nome da mãe de Soo-yoon não existia naquele hospital. Além disso, enquanto pagava as compras, Kwang-soo percebeu que ele estava comprando muito detergente e pistolas de cola quente. Mais tarde, o pai de Kwang-soo estava brincando com os ursinhos da máquina de garra quando encontrou um urso escondendo um telefone. No dia seguinte, Soo-yoon voltou ao supermercado. O inspetor Jung ainda continuava seguindo Kwang-soo porque não havia descartado suas suspeitas. De repente, Soo-yoon falou e confirmou que Kwang-soo não era o assassino. Quando perguntaram o motivo, ela não quis explicar e apenas pediu para a polícia fazer bem o trabalho. Depois disso, voltou para a máquina de garra. Kwang-soo aproveitou para confirmar se ela realmente havia ido para a casa da avó. Ele descobriu que ela continuava presa sozinha em casa. O pai estava mentindo. Preocupado, Kwang-soo salvou seu número no celular dela. Nesse momento, Soo-yoon apontou para a máquina e perguntou quem havia pegado o urso que estava lá. Ela percebeu que um deles havia desaparecido. Kwang-soo lembrou que seu pai havia pegado um urso no dia anterior e prometeu encontrá-lo. Depois, disse para Soo-yoon ligar à noite. Ela perguntou: "E se eu não conseguir ligar? E se alguém não deixar?" Kwang-soo pensou um pouco e respondeu: "Então não diga nada. Se eu receber uma ligação silenciosa sua, vou correr imediatamente até sua casa." Também ensinou um sinal de emergência para ela. A Isra. Lee entregou um ovo de brinquedo para Soo-yoon no supermercado. Isso trouxe lembranças da mãe dela. Toda vez que iam às compras, sua mãe comprava aquele lanche. Mas Soo-yoon respondeu que não gostava dele. A mãe apenas comprava porque o pai não deixava ela escolher outras coisas. A Isra. Lee começou a desconfiar ainda mais. Ela molhou de propósito a roupa da menina para ajudá-la a trocar. Foi então que encontrou marcas que provavam os maus tratos do pai. Ela quis fotografar, mas Soo-yoon recusou. "Não quero virar órfã, senão não vou mais ver minha mãe. És a viúva." À noite, Kwang-soo contou tudo ao inspetor Jung, esperando que ele prendesse o pai de Soo-yoon. Mas Jung mudou de assunto e disse que tinha outras responsabilidades. Furioso, Kwang-soo foi atrás de provas sozinho. Ele invadiu o escritório imobiliário do pai de Soo-yoon e encontrou uma sala secreta escondida atrás de um pôster. Lá dentro havia muitos brinquedos e até uma pistola de cola quente. Kwang-soo lembrou que Soo-yoon havia aparecido antes toda bagunçada, como se tivesse escapado de algum lugar. Cada vez mais evidências apontavam para o pai dela. Nesse momento, o homem voltou. Aproveitando a distração do inspetor Jung, ele o esfaqueou gravemente e empurrou Kwang-soo para dentro da sala. Enquanto isso, Soo-yoon recebeu uma mensagem do pai. Ele mandou ela não contar nada para ninguém e ir ao local indicado para encontrar a mãe, a Isra. Lee percebeu que Kwang-soo e o inspetor ainda não haviam voltado e ficou preocupada. Ela foi até a casa de Soo-yoon com Chong-ki. Ao chegar, encontrou a porta destrancada e sentiu o mesmo cheiro de detergente mencionado por Haiwan. Ao mesmo tempo, Ai achava que Kwang-soo havia sido preso novamente e correu até a delegacia. Mas os policiais também não sabiam onde o inspetor Jung estava. Depois de receber a ligação da Isra Lee sobre o cheiro de detergente, Ai correu até o escritório imobiliário. Lá encontrou o inspetor Jung caído no chão,
coberto de sangue. Kwang-soo estava ao lado dele, também ensanguentado. Mesmo assim, Ai acreditou nele e o afastou antes da chegada da polícia. O policial Kim perguntou se ele havia matado alguém. Mentalmente abalado, Kwang-soo acabou admitindo sem perceber. Ai o acalmou e lembrou: Soo-yoon desapareceu. O mais importante agora é salvá-la. Kim pegou as algemas, mas Ai implorou para confiar em Kwang-soo mais uma vez. Quando So-yoon acordou, percebeu que estava presa em uma sala vazia. Ela foi até a geladeira e encontrou um corpo. Era o criminoso das notas falsas. Na verdade, ele havia tirado fotos da mãe de So-yoon e também fotografado o pai dela quando a presidente do bairro foi atacada. Com essas provas, tentou chantageá-lo. Queria que colaborassem para incriminar Kwang-soo. Em troca, queria apenas um lugar para viver. Mas o pai de So-yoon recusou. Em vez disso, decidiu matá-lo para silenciá-lo. Depois, disse friamente para a filha: ele viu coisas que não devia. Então tirou uma misteriosa casca de ovo e insinuou que outras pessoas também precisavam receber punição. A inteligente So-yoon viu o objeto e imediatamente lembrou da mãe. Ela respondeu: eu cumpri minha promessa. O pai de So-yoon decidiu levá-la até sua mãe. Inesperadamente, o lugar onde a mãe de So-yoon estava era dentro da geladeira. Então ele tirou So-yoon do quarto. Antes de sair, ela olhou relutantemente para a geladeira como forma de se despedir de sua amada mãe. No dia seguinte, Kwang-soo usou uma caixa de papelão como disfarce. Ele se escondeu no caixa para observar tudo do lado de fora. Segundo a suposição de Kwang-soo, o pai de So-yoon tinha ido ao supermercado no dia anterior comprar comida enlatada. Portanto, ele não havia ido para longe e certamente estava escondido em algum lugar. De fato, o pai de So-yoon estava na casa do criminoso falsificador. O macarrão instantâneo e o soju que ele comprou estavam quase acabando. Mesmo assim, ele estava deitado tranquilamente assistindo TV. A expressão de So-yoon, sentada ao lado dele, era extremamente triste. Ela não queria comer. De repente, o pai abaixou a cabeça e perguntou onde ela havia escondido o celular da mãe. Ele enfatizou que, se ela não contasse, a pessoa que estivesse com o celular certamente morreria. Mas So-yoon não disse nada. Depois de pensar um pouco, o pai concluiu que ela devia ter escondido o celular no supermercado. Então, abriu o aplicativo de pedidos do supermercado. A Isra Lee recebeu rapidamente o pedido e, imediatamente, colocou a caixa de entrega para levar as compras. Quando ouviu a campainha tocar, o pai de So-yoon estava pronto para lutar. Mas, ao perceber que quem entregava era a Isra Lee, ele ficou decepcionado. A pessoa que ele realmente queria ver era Kwang-soo. Nesse momento, So-yoon estava sentada no canto, chorando silenciosamente. Ela olhou para o celular no sofá. Depois que a Isra Lee voltou ao supermercado, chegou um novo pedido exatamente igual ao anterior. O endereço era o mesmo prédio, mas desta vez a observação do pedido tinha o número 505. Uma ideia passou pela mente de Kwang-soo. Finalmente, ele lembrou do sinal de socorro que havia ensinado para So-yoon. Na época, ela tinha dito SOS, algo parecido com o número 5. Aquele era o pedido de ajuda dela. Haiwan conhecia muito bem os imóveis da região. Segundo ela, o apartamento daquele endereço estava vazio. Porém, o chefe do bairro sempre relatava que a energia da casa continuava sendo usada. Kwang-soo imediatamente percebeu que havia algo errado e correu até o local. Todos do supermercado pegaram ferramentas diferentes e correram atrás dele. O pai de So-yoon ouviu os barulhos do lado de fora e apagou as luzes para ficar alerta. Nesse momento, So-yoon aproveitou para correr e trancou a porta usando uma cadeira. O pai percebeu que algo estava errado e começou a quebrar a porta desesperadamente. Sem opção, So-yoon fugiu pela varanda. Ela pisou cuidadosamente na unidade do ar-condicionado, mas não podia ir além. Mais um passo e estaria em perigo. Quando o pai olhou para a varanda, ouviu as vozes de Kim e Ai se aproximando. Assustado, ele se escondeu novamente. Ai decidiu usar uma corda para descer até o andar de baixo. A Isra Lee e os funcionários prepararam um colchão caso acontecesse algo. Enquanto isso, Chong tentava abrir a porta. De repente, Kwang-soo viu a casa do falsificador ao lado. A porta tinha uma fechadura eletrônica. Ele lembrou que o pai de So-yoon também havia comprado uma fechadura igual e que esse modelo existia no escritório imobiliário dele. Kwang-soo teve certeza de que o pai estava escondido ali. Chong já havia aberto a porta e chamou Kwang-soo para entrar, mas ele mandou o garoto abrir a casa do falsificador. Kwang-soo entrou no apartamento vazio e foi direto até a geladeira. Um arrepio percorreu seu corpo. Enquanto isso, Ai conseguiu resgatar So-yoon, mas quando perguntou onde o pai estava, So-yoon apenas chorou e balançou a cabeça. De repente, um barulho veio do apartamento ao lado. Ai foi verificar e encontrou Kwang-soo, olhando para dois corpos dentro da geladeira. Kwang-soo entendeu que um dos corpos era da mãe de So-yoon.
O mais assustador era perceber que Su-yun tinha visto aquela cena horrível. Ele imediatamente pegou Su-yun e a entregou para sua mãe cuidar. Nesse momento, Chong estava em perigo. O garoto abriu a fechadura eletrônica e entrou, mas foi atacado pelo pai de Su-yun. Chong ficou gravemente ferido. Quando Kwang-soo o encontrou, o pai de Su-yun já havia fugido. Ai e Kwang-soo correram atrás dele, mas o perderam no beco. Eles voltaram ao escritório imobiliário em busca de pistas. Kwang-soo acreditava que o pai de Su-yun não deixaria a região. Mesmo depois de matar a esposa, ele continuou ali. Devia existir um motivo. Os funcionários do supermercado começaram a procurar fingindo fazer entregas. Hae-wan foi a primeira a encontrar o pai de Su-yun e avisou Kwang-soo, mas o pai foi mais rápido e fez a Isra, Lee de refém. Mesmo sendo brutalmente torturada, ela continuou repetindo: não entregue o pedido 505. Kwang-soo entendeu imediatamente o recado e percebeu a gravidade da situação. O pai exigiu que devolvessem sua filha. Kwang-soo respondeu que ela estava no supermercado. Pouco depois, o pai chegou ao supermercado usando a moto da Isra, Lee. No ambiente escuro do mercado, os dois ficaram frente a frente. Kwang-soo disse que as provas dos crimes estavam salvas no celular e já tinham sido entregues à polícia. Mas o pai não entrou em pânico. Ele apenas queria levar a filha e advertiu Kwang-soo por sempre se meter nos assuntos dos outros. Kwang-soo não respondeu. Apenas apertou o botão e fechou a porta de aço do supermercado. Dessa vez, ele se trancou junto com o criminoso. Os dois começaram uma luta intensa. Kwang-soo pensava nas mortes das pessoas e em sua missão de proteger os clientes do supermercado. Depois de uma luta feroz, o pai de Su-yun foi derrubado. Kwang-soo pegou seu famoso suco de pêssego. Ele pensou em atingir o homem, mas controlou sua raiva. Nesse momento, a porta de aço foi aberta. Kim e Ai prenderam o pai de So-yun. O criminoso disse que Kwang-soo era mesmo um intrometido, mas Kwang-soo respondeu que só queria proteger as pessoas que amava. Ele esperava apenas que os clientes do supermercado continuassem voltando ali hoje, amanhã e no futuro. Depois que o pai de So-yun foi levado, a Isra, Lee chorou e abraçou Kwang-soo. Ele continuava sendo o mesmo garoto corajoso, inteligente e bondoso. Algum tempo depois, a cidade voltou à paz. E a Jin voltou a trabalhar no supermercado e sua relação com Dawn avançou. Hae-wan se tornou presidente da associação feminina. O pai de Kwang-soo passou a vender verduras e Chong continuou no setor de alimentos frescos. Agora Chong podia viver abertamente como mulher. O inspetor Jung pediu desculpas a Kwang-soo após sair do hospital, e ele aceitou. Su-yun foi morar com a avó e começou uma nova vida em outro país. O mais importante é que o pai de Ai passou a enxergar Kwang-soo de forma diferente e voltou a testá-lo como futuro genro. Mas desta vez Kwang-soo tinha outra visão. Ele não tinha mais medo. Proteger o bairro e servir os clientes era o maior sonho dele. E assim o filme terminou.